estação. Lucas capítulo 15, versículo 1, diz assim: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores. Para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, o versículo 11: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, porque naquela terra há uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, ou caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, e pequei e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me um dos seus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, e pondo-lhe o anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Senhor Jesus, torna cativo o nosso entendimento a essa palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Há 2 semanas atrás, nós estávamos no CTM Vida. Você já ouviu falar do nosso seminário missiológico transcultural, um ambiente fantástico para você conhecer. E nós, professores, nos reunimos ali para fazer alguns alinhamentos em relação à dinâmica da escola, à grade curricular. E era uma segunda noite, e terminou então naquela reunião, e eu voltando para casa, eu presenciei um acidente. 2 motos se colidiram, e eu estacionei o carro, e o homem, foi o homem e uma mulher, e o homem já tinha se levantado, tirou a sua moto, mas aquela mulher, ela ficou caída, e ela não conseguia se mexer. Então, nós nos aproximamos, sinalizamos o ambiente, e então cheguei e fui perguntar o nome dela, interagir com ela, para ver se ela estava sentindo dores, aquelas perguntas de primeiros socorros. Mas, de repente, aquela menina, em meio às dores, ela não estava sentindo parte do abdômen, as pernas não conseguia mexer, algo preocupante, mas, de repente, ela começou a dizer: a minha irmã vai me matar. A minha irmã vai me matar. Meu Deus, olha o que eu fiz com a calça dela. Olha o que eu fiz com a luva dela. A minha irmã vai me matar. E ela começou a chorar e dizendo: a minha irmã vai me matar. E eu disse: calma. Não, a minha irmã vai me matar. Você não conhece a minha irmã? Eu falei: eu também quero conhecer. Não, Deus o livre, conhecer uma irmã dessa. Mas aquilo, de alguma maneira, aquilo mexeu comigo, porque ela estava num estado ali delicado, de dores. Não sabíamos se tinha
ocorrido alguma fratura delicada, não sabíamos, tudo era possível, mas a preocupação dela estava sob a fúria da irmã em relação a um tecido, em relação à capa que ela carregava. Na verdade, aquela mulher, ela, naquele momento, ao lembrar de um nome, ela deveria lembrar de um nome como um afago, como um refrigério, como esperança, como consolo. Mas não, ela lembra de um nome e lhe causa pânico, e lhe causa um pavor. E aquilo veio mexendo no meu coração. Aquilo veio andando dentro de mim. E é como se Deus falasse ao meu coração: que tipo de companhia você é? O que a sua presença representa? O que a sua amizade significa? Quando alguém pensa em você, quais são os sentimentos que lhe ocorrem? Esse texto que nós lemos, ele é um texto extremamente chocante, porque nós estamos diante do Cristo, nós estamos diante do Deus perfeito, do Deus encarnado, mas de repente o texto nos apresenta que pessoas mal sucedidas, pessoas marginalizadas nessa sociedade, pessoas precárias na sua moral, pessoas caotizadas em seus corações, pessoas perdidas. Pessoas que não tinham nenhuma validação, que não tinham nenhuma admiração da sociedade em que viviam. Essas pessoas carregavam um predicativo, carregavam um currículo em que as pessoas o desprezavam. Ninguém queria conviver com publicanos. Ninguém queria conviver com esses pecadores. Era uma classe daquela sociedade desprezível. Mas olha o texto. O texto vai dizer que essas pessoas que carregavam essa situação de perdição, autodestruídas, o texto diz que elas corriam para ouvir Jesus. Elas queriam ouvir Jesus. Elas queriam estar na presença de Jesus. Elas queriam estar ali à mesa com Jesus. E percebe que nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do amor, da santidade encarnada. Nós estamos falando de um Deus que nunca foi passivo com erro. Mas de repente, essas pessoas que muitas vezes não tinham a presença da família, não tinha a companhia de amigos, porque eram companhias acusadoras, eram olhares denunciadores, cruéis, eram olhares de um julgamento impiedoso, mas essas pessoas queriam estar na companhia de Jesus, porque Jesus era uma companhia de graça. E é sobre isso que eu quero orar com vocês essa noite. Primeiro, Jesus é essa companhia. Não importa o quanto que você esteja perdido, não importa o quanto que você esteja triste, não importa o quanto que você esteja desorientado, o quanto que você esteja perdido na vida, o quanto que você esteja totalmente à deriva, não importa o quanto que você se atrapalhou nas suas escolhas, nas suas decisões. Não importa o que você praticou, o quão terrível foi, o quão vergonhoso foi. Não importa qual foi o tamanho do caos que você se envolveu, que te assaltou. Não importa as condições da sua alma. Não importa as condições do seu coração. Não importa aquilo que percorreu os seus pensamentos. Não importa o estado das suas emoções, o estado dos seus sentimentos, o estado do seu psiquismo, o estado da sua moral, não importa o estado da sua conduta, não importa. Não importa se você está vivendo em um lugar desprezível, vergonhoso, deplorável, não importa onde você esteja, Jesus é o endereço de graça para a sua alma.
Jesus é o endereço para abraçar você. Jesus é o lugar que te aguarda. Jesus é a fonte de graça para salvar você, para perdoar você, para redimir você. E isso se testifica, se materializa no texto, quando Jesus vai contar a parábola daquele filho que abandona o pai. E ele se perde, e ele toma decisões terríveis. As consequências vieram, e ele termina na companhia de porcos. E então ele lembra da mesa do pai, ele lembra do tratamento do pai, e ele decide voltar para casa. Por que ele decide voltar para casa? Ele decide voltar para casa porque ele sabe que a companhia do pai era uma companhia de graça. E isso foi tão real no texto, que quando ele chega em casa maltrapilho, roupa fedida, sujo, o texto diz que o pai não mandou ele tomar banho. Vai lá, dá banho nesse menino, porque ele está com uma catinga aqui insuportável. Olha o CC desse menino. Olha o mau hálito desse menino. Vai lá tomar banho, escova esses dentes, depois você vem cá e papai te dá um abraço. Não. O pai o beija no seu rosto. Houve um autor chamado Isaltino Coelho Filho. Ele fala que Judas, quando ele beija Jesus, ele vai dizer que Judas deu um beijo sujo em um rosto limpo, um rosto inocente, um rosto puro. Mas o beijo desse pai é um beijo limpo em um rosto sujo. Sujo do erro, sujo do abandono, sujo pela rejeição. Tudo isso era real, mas o beijo era de graça. O abraço era a manifestação da graça. Aquele pai era uma companhia da graça. E eu quero orar esta noite perguntando para você: você é uma companhia de graça? A palavra graça significa favor imerecido. Você é uma companhia graciosa. Quando alguém falha, quando alguém peca, quando alguém está em apuros, quando alguém está vivendo um momento de angústia, quando alguém está vivendo um momento de desespero na sua pessoalidade, no seu mundo, ao lembrar do seu nome, lembra do seu nome como sendo alguém de esperança. Lembra do seu nome como sendo um nome que gerará refrigério. Você é a companhia de alguém que, quando alguém está sangrando perto de você, você tem curativos. Não, você não tem veneno para colocar ali. Não, você não tem punhal para abrir mais a ferida. Você tem remédio para deitar naquelas feridas. Quando alguém cai, quando alguém se machuca, ao lembrar do seu nome, esposa, ao lembrar do seu nome, marido, ao lembrar do seu nome, pai, mãe, filho, ao lembrar do seu nome, amigo, amiga, é o nome, ela vai me matar, ela vai me acusar, nunca vai me perdoar, vai me cancelar, vai me isolar, vai me abandonar, vai me rejeitar. Ou é uma lembrança que vai dizer: eu sei que aquela é uma companhia de graça. Eu posso sangrar perto dele, eu posso sangrar perto dela, porque ele não tem o espírito de tubarão que devora feridas abertas. Ele tem um espírito de graça. As pessoas andam ao nosso lado com leveza, não com um jugo, não escolhendo palavras, como se nós a qualquer momento virássemos ao averso, em uma condenação, em um olhar de humilhação, em um olhar de condenação, julgando comportamentos, aparências, olhares. Não, nós somos chamados para sermos companhias de graça. Eu lembro que quando Raquel
Quando Raquel está na sua agonia de morrer e nasce uma criança, e ela diz: o nome desse menino vai ser Benoni, que significa filho da minha aflição, filho da minha dor, e ela morre. Jacó está por perto, Jacó é o marido, e ele entra em cena, e diz o texto que ele muda o nome de Benoni para Benjamim. Isso é um ato de graça. Quando o seu cônjuge falha, existe um ato de graça em você. Você é essa companhia que corrige o erro, você corrige a falta, a falha, em graça, não em acusação. Há uma mulher que, quando ela foi flagrada em ato de adultério, eles transformaram isso em um palco de condenação e pegaram pedra nas mãos para apedrejar aquela mulher. Quando alguém falha ao seu lado, você carrega pedras. Um único que estava ao lado daquela mulher, que tinha o direito de apedrejá-la, estava com as mãos limpas e cheia de perdão e de graça. Você é uma companhia de graça. Paulo estava preso, ele encontra com um prisioneiro Onésimo, um menino perdido, um menino que já saiu traindo, roubando, e ele termina numa prisão, perdido. E de repente, quando ele conhece Paulo, Paulo está preso por causa do Evangelho, mas Onésimo não. Ele tinha cometido um delito, estava sendo julgado justamente, mas na companhia de Paulo. Paulo é uma companhia de graça, graciosa. E o texto diz que ele recebe Onésimo sendo inútil e o devolve útil, porque ele é uma companhia de graça. Há uma mulher que está para perder os seus filhos, estão para ser levados, para pagar a dívida do seu marido que havia morrido. E o texto diz que ela vai até o profeta, e o profeta diz: o que você tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite. E diz: então vai e recolhe o máximo de vasilhas. Só que ela não tinha todas as vasilhas, ela não tinha. O texto diz que ela vai para as suas vizinhas. Uau! E as vizinhas começam a ceder vasilhas. Dá-lhe vasilha, vai, pode pegar, pode levar. Não, acho que tem mais uma lá, pega lá. Menina, vê se tem mais lá no armário, pega. Pode pegar todas as minhas vasilhas. Eu quero ser este vizinho de graça. Eu quero ser este homem que tem muitas vasilhas, para ser instrumento da multiplicação do azeite das pessoas que estão em perigo, de pessoas que precisam de pagar as suas dívidas com a vida, pessoas que precisam restaurar suas histórias, pessoas que precisam ser redimidas. Eu quero oferecer o máximo de vasilhas possíveis. Se depender das minhas vasilhas, o seu azeite vai quitar, vai redimir toda a sua história. Eu quero ser uma companhia de graça. Eu não quero que as pessoas, ao olharem para si mesmos, para suas incapacidades, para suas impotências, para suas limitações e defeitos, ao lembrar do meu nome, não, o Aguiar nunca pode saber dessa história. Não, ele nunca pode ouvir o que eu fiz. Não. Eu quero ser uma companhia de graça. Aos que caírem à minha volta, que Deus me dê graça para olhar com restauração, com perdão, com refrigério. É assim que Deus quer que você viva com Ele. No independente do lugar que você chegue, olhe para Jesus, como esta graça abundante. Assenta à mesa com Jesus, que Ele tem graça para te restaurar. Mas ao ir para a vida, seja essa companhia de graça. Que as pessoas não tenham medo de você. Que as pessoas não venham escolher palavras para estar ao seu lado. Porque sabe que você carrega um coração de graça e de amor. E de repente alguém vai dizer: então isso quer dizer que eu vou ser manipulado? Então isso quer dizer que eu vou ter sangue de barata? Então, a graça do Senhor Jesus é suficiente para te trazer lucidez.
lucidez, para você se posicionar sempre quando necessário, assim como Jesus se posicionou ao longo da sua história. Vocês estão aqui? Fica de pé, deixa eu orar com você. Senhor Jesus, me ajuda a ser essa companhia de graça. Quando alguém estiver fraco, quando alguém falhar, quando alguém precisar de socorro, como aquele homem que caiu nas mãos dos salteadores, que o meu nome seja lembrado, não como acusador, não como alguém que vai dizer bem feito, não como alguém que vai dizer eu não te falei, mas como alguém que vai abraçar e vai beijar e vai dizer, seja restaurado. Encontre em mim graça para recomeçar de novo. Encontre em mim graça para reiniciar, para levantar. Ajuda esse marido, ajuda essa esposa, ajuda essa mãe, esse pai, ajuda esse irmão, ajuda esse amigo a ser essa companhia de graça, Senhor. Essa companhia de graça. Não deixa a gente ser cruéis uns com os outros, Senhor. Livra-nos dessa presunção. Livra-nos, Senhor, dessa prepotência condenatória, cruel, dureza, sem misericórdia com pessoas, julgando-as, condenando-as, derramando, Senhor, veneno em suas feridas e não remédio. Oh Deus, independente como essa pessoa esteja, que ela sinta-se abraçada pela Tua graça essa noite. O Senhor é o endereço da mais perfeita graça. Em nome de Jesus. Eu oro por esse casamento, oro por essa família, eu oro pelos Teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um abraço quem está do seu lado, diga, seja uma companhia de graça, diga, seja uma companhia de graça, seja uma companhia de graça. Aleluia. Vocês estão aqui? Digam amém. Se alguém está aqui hoje e o seu coração está quebrado, o seu coração está quebrado, mas você não pode falar muito sobre isso com pessoas, você tem vergonha, porque as pessoas vão dizer de novo, não tem jeito, eu já falei que é muito safado, já falei que é muito sem vergonha. Não, isso aqui não tem jeito, isso aqui é um caso perdido. Jesus veio buscar e salvar os que se perderam. Jesus veio buscar e salvar aqueles que estavam no mais terrível caos. Eu te apresento Jesus essa noite. Se você está neste lugar e diz, eu preciso dessa graça, eu preciso desse perdão, eu preciso dessa salvação, eu te convido a você me dar um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você. E assim como aconteceu com aquele pródigo, que o Pai o abraçou em graça, o restaurou em graça, Ele faz isso com a sua vida hoje. A graça de Jesus está sobre nós esta noite, para te restaurar e para te curar. Temos alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão que eu quero orar com você. Eu quero orar por você. A abundante graça de Jesus Cristo está entre nós aqui esta noite. Temos alguém? Temos alguém, um homem, uma mulher, você vai dizer não para essa graça, você vai dar as costas para essa graça. Temos alguém? Entrega o seu coração a Ele, entrega a sua história a Ele, Ele tem redenção para a sua história. Temos alguém? Temos alguém? Temos alguém? Hoje, você consegue vir aqui à frente? Você consegue vir aqui à frente? Nós queremos orar com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos uma segunda pessoa para nós orarmos. Um segundo homem, uma segunda mulher. Temos alguém. Temos alguém. Está vindo alguém. Alguém pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus?
Oh glória! Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus Cristo. Temos mais alguém? Temos mais alguém? Nós vamos orar, nós vamos orar. Hoje eu estou tão calmo, né, gente? Estou até me estranhando. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Temos mais alguém? Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Existe uma graça que jorra nessa noite na tua direção. E você não ouvirá dos lábios de Jesus: bem feito, eu não te falei, não. Ele tem vestes, Ele tem aliança, Ele tem perdão, Ele tem nova história para você. Tem mais alguém? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essas pessoas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. O Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor salva, o Senhor restitui. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Faça tudo novo nessas vidas. Traga vida, traga vida, traga vida. Que a tua graça salvadora esteja sobre essa mulher, sobre este homem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.